Só esperar a confirmação da irmã. Já está no jeito? Glória a Deus, você que nos acompanha do YouTube, fique à vontade para curtir, para compartilhar, que o Espírito Santo fale contigo através dessa mensagem. Nós estamos aqui no Ministério Palavra da Fé, ministrando sobre as 12 casas na qual Jesus passou durante o seu ministério e aquilo que Jesus veio proporcionando nessas casas. E hoje nós vamos estar ministrando e falando sobre a 9ª casa onde Jesus passou. E o que Jesus proporcionou ali, qual o ensinamento que nós recebemos dessa casa, dessa ministração de hoje. Jesus, ele trouxe comunhão para casa. E nós vamos ministrar um pouco e falar um pouco sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia para o livro de Lucas, no capítulo 22, no verso 10 em diante. Lucas 22, do 10 até o 14. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. O Senhor é misericordioso. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Diz assim, queridos: então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, segundo alguns estudiosos da Bíblia, segundo alguns historiadores, eles dizem que provavelmente essa casa, aonde Jesus fez essa ceia, onde Jesus esteve com os seus apóstolos, era a casa de João Marcos, conhecido como Marcos Evangelista. Segundo historiadores, era esta a casa. O fato é que, sendo dele ou não, Jesus enviou seus apóstolos a uma casa, e ele deu instruções claras e específicas aos seus apóstolos, e eles partiram imediatamente para cumprir a missão que lhes foi dada. E essa casa, ela tinha um propósito específico. Quando Jesus envia os discípulos, ele deixa muito claro a finalidade para a qual eles estão sendo enviados: para encontrar o lugar aonde ali seria feito a ceia do Senhor, aonde eles estariam em comunhão com o Senhor, porque partindo dali, Jesus estaria para ser entregue. E olha que interessante, queridos, uma das lições que Jesus vem nos trazendo é que ceiar, estar em casa, é símbolo e sinônimo de comunhão. Então a ceia do Senhor, ela é um momento de reflexão, ela é um momento de comunhão, é quando recebemos o convite para receber Jesus em nossa casa e aceitamos de bom coração, nós entramos em comunhão com Ele. Nós, nesse exato momento, entramos ali juntamente com Jesus e nos tornamos participantes com Ele da sua ceia e da sua comunhão. Ceiar, queridos, na Bíblia é sinônimo de união. É sinônimo de unidade de propósito, estar junto. Por isso que a Bíblia nos orienta a não sentar na roda dos escarnecedores, a não estar nesse mesmo ambiente, a não comer com essas pessoas, porque alimentar-se, comer-se é símbolo de aliança. E comunhão fala de aliança, comunhão fala de unidade de propósito, comunhão fala em estar unidos no mesmo propósito, numa mesma intenção. Precisamos entender, e hoje eu quero falar sobre isso, que uma casa cheia de pessoas nem sempre era estar em comunhão.
Jesus vem ensinando, queridos, a necessidade de ter comunhão, porque nem sempre estar no mesmo lugar significa estar em comunhão. Ocupação e comunhão são bem distintas uma da outra. São duas coisas diferentes, são duas coisas que não se comparam. Comunhão, queridos, é onde um determinado grupo de pessoas estão reunidos em um mesmo sentimento um pelo outro. Comunhão é ter alegria e prazer de estar na presença da pessoa. Comunhão é sentir-se satisfeito, é sentir-se pleno e alegre pelo fato de estar no mesmo lugar e no mesmo ambiente que a outra pessoa. Comunhão é ter sonhos, propósitos, ideais semelhantes, parecidos ou até mesmo iguais. Isso é comunhão, é uma unidade de propósito. Comunhão é compreensão, comunhão é companheirismo, estar juntos, sonhar juntos, apoiar e incentivar em tudo aquilo que é certo e em tudo aquilo que é correto. Comunhão é muito mais do que estar em um ambiente como esse. Pessoas podem estar reunidas em uma casa, pessoas podem estar reunidas em uma igreja e simplesmente não estar em comunhão. Está ali, mas está em propósitos diferentes, pensamentos diferentes, ideias totalmente diferentes, discordando em tudo uma das outras. Comunhão é muito mais do que estar junto. Comunhão é partilhar dos mesmos sentimentos. Comunhão é estar junto no propósito. Amém? Em contrapartida, o que é uma ocupação? Uma ocupação é quando um determinado número de pessoas em um mesmo lugar, em um mesmo ambiente, não se comunicam da mesma forma. Ela não se importa com a presença uma da outra. Tanto faz o fulano estar ou não estar. Tanto faz ele vir ou não vir. Não me importo, não estou nem aí se ele veio hoje. Então, ocupação é quando as pessoas estão no mesmo lugar porque algo lhe chamou a atenção, porque algo lhe atraiu, ou porque ele foi convidado e não tinha mais nada para fazer. Tem muitas pessoas que são assim: não tenho nada para fazer, eu vou lá. Hoje eu estou sem o que fazer, eu vou lá. Para ela tanto faz estar ali ou não, ela não tem prazer no lugar onde ela está. Ela não tem alegria, ela não tem satisfação. E olha o que Provérbios diz, Provérbios 17:1, queridos. Provérbios 17:1 diz: é melhor o bocado seco e tranquilo do que a casa farta de carnes e cheia de contendas. Queridos, é possível uma casa estar abastada nas suas necessidades. É possível uma casa estar farta dos seus mantimentos e mesmo assim está cheia de contendas. Mesmo assim está cheia de confusão. A Bíblia diz que é muito melhor um almoço regado com hortaliças do que um boi gordo em uma reunião cheia de ódio. É possível, muito possível, que muitas pessoas vivem em um ambiente que não haja falta de mantimentos, que não haja necessidade de mantimentos, porém não se encontra paz e alegria no lugar. Não se encontra paz no ambiente, é um ambiente regado de confusão, é um ambiente regado de intrigas. Família, queridos, é o projeto de Deus, e não só um projeto de Deus. Família é a primeira instituição criada por Deus. Família é uma instituição legítima, é um propósito, um projeto e um sonho de Deus. E por isso a família sofre tanto ataque do inimigo. Por isso Satanás, ele vem com peso. Por isso Satanás vem com jugo e vem tentando destruir uma família a todo preço. Tem famílias que se reúnem e formam grupinhos. E uma vez formados grupinhos, começam-se as fofocas. E uma vez começadas as fofocas, logo entram as falácias e as contendas. Porque, queridos, se tem uma arma que o diabo sabe usar no meio da família, é a maldita da fofoca.
Fofoca é uma das maiores maldições que o inferno conseguiu lançar no meio do ser humano. Certa vez ouvi um pregador, ele fez uma ilustração. Ele diz que havia uma cidade totalmente limpa da fofoca. Uma cidade onde ninguém brigava uns com os outros, onde não havia intriga. E lá tinha uma família muito exemplar. E certa mulher vinha passando e disse que na entrada da cidade estava lá o diabo chorando. Aí o diabo chorando, e ela disse: que foi, seu diabo? Aí o diabo falou: não, porque eu tentei entrar naquela casa, naquela família, mas não consegui de jeito nenhum. Eles são muito unidos. Eu tentei de todas as formas. E a mulher diz: o que você me dá se eu conseguir botar uma intrigazinha lá no meio? Aí o diabo: tudo que você quiser. Aí diz: então me dá um tempo aí. E o diabo ficou esperando a mulher entrou na cidade, foi na casa, bateu palma, fez amizade com a dona da casa, pediu para trabalhar na casa dela. Eu trabalho de graça, só basta a senhora me dar comida. Ela: não, que isso, eu vou lhe pagar, pode entrar. Uma família acolhedora. Então aquela mulher passou a se infiltrar na família, começou a ganhar confiança da esposa, a cuidar dos filhos, a ser dócil com a dona da casa, tratava bem o marido. E depois de um tempo, quando ela viu que ganhou a confiança, ela começou a disseminar algumas coisas, a dizer: a senhora não acha estranho o jeito que a fulana olha para o seu marido? Como assim? Nunca percebi isso. Não, nada não, deixa para lá. É só uma sementinha. E aí ela sai e se retira. No outro dia ela vem e coloca outra sementinha. Nossa, teu marido está chegando tão tarde ultimamente, ele chegava cedo, não era? Eu percebi que a fulana também, ela não está mais chegando no mesmo horário. E saiu e se retirou. Em uma semana, aquela esposa começou a brigar com o marido, começou a discutir com o marido, começou a duvidar do seu marido. A guerra começou a ser instaurada dentro daquela casa. Por quê? Porque a fofoca começou a entrar na casa. Deixa eu te falar uma coisa: só existe fofoca e fofoqueiro porque existe um ouvido para escutar fofoca. Se você cortar a fofoca no começo, se você disser não ao fofoqueiro, ele não te procura mais. O problema, queridos, é que muitas famílias estão sendo contaminadas pela fofoca porque têm emprestado seus ouvidos a fofoqueiro. Pastor, mas como assim? Para que você entenda que existe a plenitude de Deus e comunhão para as famílias, você também precisa entender que contrapartida tem Satanás trabalhando para que tudo aquilo que Deus lutou para que fosse construído, o diabo quer destruir na tua vida. O projeto e o plano de Deus para uma casa em comunhão, uma vida feliz, o diabo tem trabalhado, e uma das maiores armas que ele tem usado é a fofoca. Tem colocado mãe contra filho, filho contra pais, tem colocado guerra entre cunhado e cunhada, sogra, genro, e é um falando mal do outro, um se achando melhor do que o outro. E você quer ver como é que o fofoqueiro começa? Eu nem te conto. Conte mesmo não, meu irmão, conte mesmo não. Tem uns fofoqueiros que passam longe de mim, irmãos. Que tem, você sabe quem é o fofoqueiro da sua casa, da sua família? Você conhece, toda a família tem um fofoqueiro, irmãos. Se você disser que não tem, cuidado, pode ser você. Se você pastor, minha família não tem, cuidado, eu acho que é você que está fazendo a fofoca e não se identificou ainda. É muito fácil identificar o fofoqueiro. Ele nunca fala de si, ele sempre fala do outro. Ele nunca tem problema, sempre é o outro que tem problema. E ele nunca traz a solução do problema, ele sempre quer espalhar o problema. É incrível isso. O poder que a fofoca tem de destruição num lar, numa família. Coloca uns contra os outros e o ambiente fica desagradável. Não há prazer mais nas reuniões familiares. Não tem mais prazer em estar junto num almoço de domingo. Tudo vai perdendo gosto, tudo vai perdendo sabor e perdendo sentido. Chega um momento que você olha e diz: para que estar num lugar como esse? O
que eu vou fazer lá se eu sei que fulana fala mal de mim? O que eu vou fazer lá se eu sei que ciclano não gosta de mim e fala mal de mim? Queridos, você consegue entender que uma casa sem Jesus é uma casa sem comunhão, é uma casa que não tem paz, é uma casa que não tem alegria, não tem propósito e nem unidade. A Bíblia fala, queridos, não deis lugar ao diabo. E eu preciso que você entenda como igreja, não existe território neutro. Não há território neutro. Ou o território está sendo ocupado por Jesus Cristo, ou o território está sendo ocupado pelo diabo na tua casa. Não existe uma casa plena, aonde ela diga, não, eu não sou crente, ou não, eu não tenho Jesus, mas também não deixo o diabo entrar. Não há um lugar neutro. Ou Jesus está lá, ou o diabo pode ter certeza que está lá. Trabalhando, disseminando, trazendo briga, trazendo contenda. Quantas casas estão vivendo um caos por conta dessa maldita fofoca, por conta do adultério, por conta da imoralidade sexual. Famílias estão sendo destruídas porque estão dando lugar ao diabo. Você quer ver uma coisa? Famílias cristãs estão abrindo a porta da sua casa para maldição entrar, através de filmes imorais, através de novelas. Aquilo é um lixo, irmão. Você acredita que abriram a cabeça recentemente de um crente que sofreu um traumatismo e foram olhar, diz que encontraram um monte de titica de galinha na cabeça dele? Aí o médico foi lá com o pastor, o que aquele crente fazia? Se ele assistia Big Brother. Um crente que assiste Big Brother só tem titica de galinha na cabeça, irmão. Você acredita que tem crente que faz isso? Não se assuste, não. E também não precisa se acusar, não, irmão. Só recebe. O que tem de crente abrindo porta para demônios entrar na sua casa? Queridos, vamos lá, o que tem de interessante que vai edificar a vida de alguém? Ver um monte de marmanjo, um monte de mulher bebendo e dançando, usando droga e praticando imoralidade sexual na frente da sua TV. Ainda tem crente que faz campanha, estoura a pipoca, vai para frente da TV torcer. É o fulano que vai ganhar. Não, é a ciclana que ganha. Ainda liga. Eu nem sei se é ligando, mas vai mandando mensagem. Eu sei que tem gente que ainda vota ainda nesse negócio. Queridos, pelo amor de Deus, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Uma vez que Jesus entra na tua casa, você tem comunhão com Jesus. E quem tem comunhão com o mundo, ele não anda em comunhão com as trevas. Não dá para ficar aceitando, não dá para ficar se misturando a essas coisas. Outras famílias nem passam tanto por esse problema assim, mas ela não rompe, ela não avança. É a mulher para um lado, o marido para o outro. O marido está na sala assistindo TV, a mulher está no quarto olhando o Instagram, o filho está lá para o outro lado conversando, sabe Deus com quem. Não há comunhão, não sentam juntos, não jantam e nem almoçam juntos, não conversam sobre o mesmo assunto. Cada um tem suas ideias acerca do que é família, cada um tem suas ideias acerca do que é propósito familiar. Você consegue entender, queridos, que o diabo tem trabalhado dia após dia para destruir a tua casa, para destruir a tua família? O diabo tem se levantado não como quem brinca, mas como quem leva a sério o seu trabalho. E tem muito crente levando a brincadeira a sua vida cristã, não leva a sério. Uma vez que você disse sim para Jesus, uma vez que você diz, entra na minha casa, vem fazer morada, você passa a ter comunhão com Ele. E se Jesus é santo, você também tem que ser santo. Amém. Se Jesus não se mistura, a tua casa também não pode se misturar. O que tem de difícil nisso para se entender, igreja? Onde nós erramos como igreja, que nós começamos a deixar o mundanismo entrar no nosso meio.
onde nós erramos, que nós não percebemos mais, não fazemos mais diferença entre o que é santo e o que é profano. Meu Deus! Muitas famílias estão sendo destruídas. Muitas famílias estão vivendo essa vida distante do outro, um longe do outro. Eu venho de uma família, queridos, que ela não nasceu em berço evangélico. Eu venho de uma família que ela não nasceu em berço cristão. Eu, pela graça de Deus, fui alcançado, o amor do Senhor me alcançou. Mas quando eu era criança, nós somos 7 irmãos, 7 homens, tudo bonito, igual eu, irmãos. Não nasceu um feio, tudo bonito, para a glória de Deus. Quando eu era criança, por volta dos meus 9, 10 anos, eu tinha um irmão meu que ele chegava em casa, e eu não sei se era Satanás que entrava no couro dele, ou se Satanás pisava no calo dele, mas ele brigava com a namorada. E aí, às vezes, eu estava bem na porta, assim, na frente de casa, ele já chegava e... Sabe quando uma pessoa chuta um cachorro? Ele mirava em mim e me chutava. Pô! E às vezes ele pisava assim. Uma vez, eu me lembro, eu tenho um reflexo na minha memória, de uma vez eu corri para o fundo do quintal, ele correndo atrás de mim, eu entrei do lado de uma caixa d'água assim, ele ficou de lá me pisoteando. Aí meus 4 irmãos, os outros 4 irmãos se reuniram e foram para dar um pau nele. A partir de hoje, tu nunca mais toca nele. Vem para cima dele para te ver. Porque nem eles aguentavam mais. Agora imagina eu se eu aguentava. E eu fui crescendo nesse ambiente, me sentindo rejeitado. Eu me senti rejeitado, eu fui crescendo, me tornei adulto. Só que a união nunca faltava, assim, essa união de irmãos, a amizade de irmãos. Nós crescemos, começamos a trabalhar, cada um foi arrumando suas namoradas, casando, arrumando seus filhos, mas os almoços continuavam na casa do meu pai. As reuniões de fim de ano continuavam na casa do meu pai. E aí vai juntando pessoas de fora, né? Porque cada um casou com uma mulher, aí já vem uma raiz diferente, uma cunhada diferente com a outra coisa assim. Teve uma certa vez que surgiu uma situação de crise familiar. Descobriram que tinha uma falando da vida da outra. Oh, novidade! Não tem isso nas casas, irmão. Aí foi um para acertar, e eu lembro que na época eu estava... Nós estávamos nos conhecendo, chamaram até nós para essa discussão. Eu digo, mas eu conheci ela semana passada, já está falando da vida dos outros também, será? Não, porque é isso, é aquilo, é isso, o outro, e o para acertar, brigou, acertou e continuou levando a vida. E aí a gente bebia muito, eu e meus irmãos. A gente bebia, se abraçava, cantava música mundana, era uma alegria, entre aspas. E foi passando o tempo, quando chegou um determinado momento, nós começamos a beber, e no final da festa começamos a querer brigar uns com os outros. Imagina, 7 homens dentro da mesma casa, bebendo, dali a pouco querendo se estapear aí na porrada. Porque um achava que estava falando certo e o outro achava que era ele que estava falando certo. Queridos, discussão saía do nada e por nada. E a peia cantava. E aí só dava aquele monte de mulher puxando e gritando e coisa para lá e coisa para cá. Um inferno na terra. Um caos na terra. E toda vez que eu me metia a besta, eu e a minha boca, para falar alguma coisa, todo mundo... Não, incrível isso. Uma vez o meu irmão, ele estava discutindo com o meu outro irmão e minha mãe entrou no meio, ele gritou com a minha mãe. Aí quando ele gritou, aquilo me subiu. Eu digo, não vai gritar com a minha mãe, não, na minha frente não. Aí eu me levantei, fui para cima dele, falei grosso com ele, botei ele no lugar dele. Aí meu pai virou e brigou comigo, porque eu estava brigando com o meu outro irmão. Eu falei, ué, mas estou defendendo minha mãe. Não, mas não é assim que se fala, o bichinho é mais novo. Eu digo, bichinho? Acaba que se levanta contra a mãe e fala, Deus, você chama de bichinho. E não sei, tá. Eu digo, saí de casa brabo, irmãos. Eu sei que naquela altura eu já morava com a Keila, nós já tínhamos a Yasmin. E a minha vida era um inferno dentro de casa. Porque eu bebia, porque eu me prostituía, porque eu era mentiroso. E aí eu arrumei mais briga dentro da casa do meu pai. Nessa época, Satanás falava dia e noite no meu ouvido, você não vale nada. Nada que você tem presta e você nem merece estar vivo. Se você morrer, acaba com o problema da tua família.
foi quando eu decidi montar em cima da minha moto e sair na BR. Eu saí decidido a dar um beijo de frente numa carreta. Eu saí decidido a dar um beijo de frente naquela carreta. Só que Deus, quando tem um propósito, Ele exerce a misericórdia dEle na nossa vida. Amém. E eu fui tomado naquela hora de uma sensação estranha dentro de mim. Eu falei, eu não sei, eu acho que acaba, mas não é o certo. Eu acho que eu vou ser covarde deixar minha mulher nesse BO todinho aí, que tem minha filha. Eu subi em cima de uma passarela naquela BR, eu olhava aqueles caminhões passando, e eu de moto lá em cima, e olhando aqueles carros, eu peguei e tomei uma decisão, gritei bem alto para Deus, se o Senhor tem alguma coisa para a minha vida, então começa a mudar ela de agora por diante. Sabe o que eu estava fazendo ali? Não sabia, como crente, eu estava dando lugar a Jesus para entrar. Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua casa, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Sabe o que eu acredito desse texto, queridos? Eu acredito que Jesus não está falando de uma casa de madeira, de uma casa de pedra ou de tijolo. Eu acredito que essa porta que Jesus está falando é a porta do coração da humanidade. Uma vez que você abre as portas do teu coração, você é a casa que Ele quer habitar. Você é a casa que Ele quer ter comunhão. Você é a casa que Ele quer entrar e fazer transformação. E naquela noite eu gritei e pedi socorro do Senhor. Voltei para casa me sentindo a pessoa mais errada do mundo por achar que estava certo. Fui lá pedir perdão para o meu pai e para minha mãe, toquei a vida e algumas coisas começaram a acontecer dali para frente. Dentre elas, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Jesus enviou os apóstolos à casa daquele homem. E disse, o Senhor quer saber onde Ele vai preparar a ceia? Qual é o cômodo? Quais são as mobílias que você tem? Jesus enviou um casal até a minha casa. Jesus enviou um casal até a minha casa. E eles disseram assim, nós queremos fazer uma célula na sua casa. Nós queremos entrar na sua casa. Nós queremos usar os teus móveis. Nós queremos usar tudo que você tem para o reino de Deus. A princípio, queridos, eu permiti, mas eu resisti. Eu falei com a mulher, eu briguei com a mulher. Me enganaram. Passaram a perna em mim. Ela disse, amor, tem uma irmã lá que trabalha comigo, vai vir fazer uma reunião dos irmãos lá da igreja dela. Falei, eu não quero esse negócio de crente aqui em casa, já te falei. Não, é só uma reunião. Falei, não, tá bom, é só uma reunião, eu deixo. Como é que é esse negócio? Não, é que eles têm um negócio de célula, e aí eles vão vir com a célula deles, vão fazer a reunião aqui em casa. Mas é só essa vez. Eu falei, então tá bom. Tinha 2 amigos meus do futebol que jogavam no mesmo time que eu, que tinha uma semana que tinha ido para esse negócio de encontro. Eu falei, eu vou chamar eles, ainda fui evangelizar, fui convidar. Falei, ei, tu foi para a igreja, negócio de reunião, de célula, né? Fui. Eu nem sabia o que era isso, irmãos. Falei, vamos lá em casa, vai ter uma lá em casa hoje. A mulher falou, tu tá aceitando célula na tua casa? Eu falei, não, é só uma reunião. Eles, tá, sei. Aí disseram, eu sei. Aí foram. Aí chegou lá, a irmã começou a pregar, falou da arca na casa de Obed-Edom e tal, que mudou a história da casa, que prosperou. Eu ouvi toda a ministração, achei legal. Usaram os móveis, os sofás, cadeira. Ficou tudo a uso da célula naquela noite. Eu lá, participando, convidei uns dos meus irmãos. Quando estava acabando, a irmã falou assim, pois é, irmãos, então hoje, com muita alegria, a gente está aqui instalando essa arca. Aí eu falei, eu não entendo de Bíblia, e nem de crente, mas já trabalhei muita obra, eu sei que instalar é quando você está colocando a coisa no lugar. Rapaz, eu fiquei caladinho, quando eles saíram, eu virei para a mulher, eu disse, que conversa é essa de instalando? Não era só hoje? Ela disse, não, mas a gente vai fazer a reunião aqui e tudo. Eu falei, tudo bem. Vocês fazem a reunião de crente de vocês aqui, mas não mexe com o meu futebol. Eu vou puxar a TV lá para a área, eu vou assistir meu jogo, não quero nem papo. Fique tranquilo, meu amor, fique lá com seu futebol, a gente faz a reunião aqui. Falei, meu irmão, não sabia. Estava abrindo na porta da casa para Jesus entrar, achando que tudo na minha vida ia continuar do mesmo jeito. Irmãos, em 2, 3 semanas eu já não estava mais nem conseguindo beber cerveja, a bicha embuchava na boca. Eu parei de beber, eu parei de andar com a turma,
Aí um dia eu não tinha o que fazer, eu disse, rapaz, eu vou assistir esse negócio dessa célula hoje. Meu time não vai jogar mesmo, vai jogar um que eu não gosto. Aí eu caí para dentro, comecei a assistir a célula. E a célula começou a ministrar e começou a falar comigo. E eu comecei a gostar de estar lá na quinta-feira. E aquele negócio começou a mexer dentro de mim de uma forma que eu comecei a não gostar mais de estar nos ambientes onde eu estava, a fazer o que eu fazia antes, e eu passei a desejar uma mudança e uma transformação na minha vida. Então aquilo ali começou a trabalhar dentro de mim. A comunhão do Espírito Santo, a comunhão de Jesus na minha casa começou a transformar a minha vida de dentro para fora. E quando Jesus ele iniciou essa obra na minha vida, quando ele começou a iniciar esse trabalho na minha vida, a transformação que aconteceu em mim não foi uma transformação aparente, porque demorou-se meses até que alguém pudesse notar algo diferente em mim. Mas quando alguém notou a diferença em mim, ela viu que não tinha mais como voltar atrás, porque algumas pessoas até disseram assim: quando eu vi que tu foi para a igreja, eu dei 6 meses para te cair, porque eu te conhecia, e tu não caiu em 6 meses, eu dei mais 1 ano, e tu não caiu, aí eu dei mais 6 meses, e tu me levou para a igreja. Falei, glória a Deus. A transformação que Jesus faz dentro de você, na tua casa, começa a transbordar e começa a tocar em outras vidas. Amém. Queridos, quando você abre a porta da tua casa, você começa a entrar em comunhão com o Espírito Santo. Você precisa fazer decisões por Ele. Você precisa de fato e de verdade entregar os móveis da tua casa, entregar o espaço da tua casa para Ele. Eu acredito e digo piamente para qualquer um, a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi permitir e aceitar a instalação de uma célula na minha casa, porque foi através de uma célula que a minha vida foi transformada, foi através de uma célula que a vida dos meus pais foram alcançadas, foi através de uma célula que a vida dos meus irmãos foram alcançada, foi através de uma célula que essa pessoa que fala contigo hoje, que não tinha nada na vida, que tinha tudo para morrer cedo, que não tinha valor algum para a sociedade, hoje Deus levantou como um pastor para pregar e abençoar pessoas. Queridos, quando Jesus entra numa casa, Ele muda, Ele traz comunhão. O meu casamento era falido, irmãos. Tinha data para acabar. Eu tinha determinado em mim mesmo. Eu tinha falado para mim, minha filha fizer 15 anos eu me separo. Eu tinha estabelecido uma data. Queridos, a minha esposa e eu, nós brigávamos constantemente. Ela jogou cadeira em mim, irmãos, imagina. A mulher jogou uma cadeira pesada. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, nessas cadeiras de hoje não, aquelas cadeiras mais... Aí, como Deus é bom e Ele tinha uma obra para fazer, Ele diz, olha para trás. Quando eu olhei, meu irmão, a bichona vinha assim, ó, ia! Eu me abaixei e ela se arrebentou para lá. Quer me matar, doida? Ela, quero, miserável. E eu, ó, saí de casa. Aí, queridos, a minha esposa, uma vez em casa, nós discutindo, brigando, ela chegou a pegar uma faca ainda, foi lá e passou no braço dela. Só que ela só não percebeu que era faquinha de serra, né? Não era aquelas outras que cortava e deu uma riscada assim, graças a Deus, porque se fosse uma mais afiada, o pior poderia ter acontecido. Estou falando para você ter noção do que é uma casa sem Jesus. Nós não tínhamos prazer na presença um do outro. A nossa casa ela era ocupada por integrantes. Tinha ocupação na nossa casa. Eu, ela e a nossa filha. Mas não havia comunhão. E com a instalação da célula, quando a célula começou a ser ministrada, eu percebi que algo novo estava acontecendo. A minha esposa já não era mais a mesma. Eu já não era mais o mesmo. E aí então começou algo extraordinário. A comunhão é algo fantástico. Amém. Comunhão é se importar com o outro que está debaixo do mesmo teto. Comunhão é querer saber se a pessoa realmente está bem de verdade.
Comunhão é olhar para a pessoa que está dividindo o mesmo ambiente com você e olhar para ela e ter compaixão, às vezes, da dor e do sacrifício que ela faz. E eu comecei a olhar para minha esposa, queridos, e desejar o melhor de Deus para a vida dela. Porque Jesus, ele começou uma obra na minha vida, uma obra de restauração, uma obra de transformação. Quantos aqui talvez não já tiveram essa oportunidade? Quantos aqui Jesus já não enviou lá emissários na sua casa? Não apóstolos, mas líderes. Talvez não líderes, pastores. Vamos abrir uma célula, irmão. Ah, pastor, sabe, é porque estou muito ocupado, tem isso, tem aquilo. Talvez você, assim como eu, resistiu. Mas eu resisti permitindo. Tem diferença, queridos. Jesus tem ministrado uma misericórdia e um amor tão grande no meu coração, porque o sistema religioso está enviando tanta gente para o inferno. O sistema religioso, ele mata tanto. Jesus, esses dias, ele ministrou algo no meu coração tão impactante, que eu preciso compartilhar contigo, igreja. Nunca vire as costas para um drogado. Nunca vire as costas para alguém só porque ela fuma. Ah, o fulano fuma e está na igreja. Fulano está na igreja e está bebendo. Deixa beber. Deixa fumar. Ama essa pessoa. Prega o evangelho para ela. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O sistema religioso, ele quer ser o Espírito Santo. Ele quer convencer e forçar a pessoa que ela tem que abandonar o pecado. Só prega, só ensina. Deixa que o Espírito Santo faz a transformação. O problema é que nós queremos transformar as pessoas. E acabamos matando, às vezes, a pessoa. Às vezes ela está num processo. Para uns é mais simples, para outros não. Uns têm um poder de decisão maior do que outros. Outros têm um poder de decisão um pouco menor. Ama a vida de verdade. Sabe, isso é comunhão, queridos. Qual é o propósito da igreja na terra? Salvar o perdido. É salvar o perdido. E se eu começar a pisar no perdido, se eu começar a dizer, olha, larga isso, senão tu não vai poder ter comunhão com a gente. Tu não vai poder. Como é que tu está na igreja e tu bebe? Como é que tu está na igreja e tu fuma? Ministra o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Ministra o amor de Deus, sabe? Isso vai constranger essa pessoa de tal forma que ela vai olhar para o amor de Cristo e ela vai dizer, Jesus me perdoou, então eu não preciso mais dessa porcaria não. O amor, a Bíblia diz que ele constrange. O amor encobre a multidão de pecados. Quando nós temos o verdadeiro entendimento do amor, não há comunhão sem amor, irmãos. Não há comunhão sem amor. Não tem como. Por quê? Porque o amor nos leva a um nível maior, nos leva a suportar uns aos outros. Porque tem crente que só suportando, irmãos. Ele é gente assim como você. Talvez você é esse crente, só suportando. Talvez eu seja esse crente, só suportando. Vai saber. O teu jeito às vezes incomoda alguém. A tua forma às vezes incomoda alguém. Mas se ela tem o amor de Deus dentro dela, ela te suporta. E se a pessoa começa pelo amor, ela passa a suportar, ela entra em um novo nível de comunhão. Comunhão é querer o bem do seu próximo. Comunhão é querer ver o melhor, querer ver a vitória, querer ver a conquista. Comunhão vai além de estar no mesmo ambiente. Comunhão vai muito além, queridos, de estar reunidos, professando a mesma fé. Hoje, pela graça de Deus, graça e misericórdia de Deus, eu sou pastor. Mas quando eu olho para trás,
Falo, meu Deus, obrigado, porque aquele casal me disse, Wanda, isso tem alguma coisa melhor para ti. Quando eu lembro a minha história, irmãos, que eu quis me matar. Fui orar essa semana para um menino, querendo se matar, tão bonito, tão novo. Meu Deus, está faltando amor. Pais crentes que não estão cuidando dos filhos. Pais crentes que estão deixando os filhos abandonados na internet. Não tem comunhão, não chama o filho para sentar e conversar. Não ministra o amor de Deus nos próprios filhos. Queridos, pelo amor de Deus, onde que nós erramos? A que ponto nós estamos chegando como igreja? De nos importarmos mais com os de fora do que com os de dentro. Quando Jesus entra numa casa, Ele traz comunhão. Se você não consegue ter comunhão com os céus, você não convidou Jesus para entrar na tua casa, você só visita Ele no templo. Se lá na tua casa está em guerra, se lá na tua casa está em contritos, atritos, é porque você visita Jesus no templo, mas não leva para dentro da tua casa. Jesus transforma, irmãos. Amém. Jesus muda, Jesus restaura. Decida hoje, em nome de Jesus, a dizer, entra. Mas entra no meu coração. Eu não quero o Senhor nos tijolos da minha casa. Eu quero o Senhor aqui dentro. Porque quem tem que mudar sou eu. O nosso falso senso de moralista nos leva a apontar o dedo para um drogado, para um viciado, mas às vezes nós estamos fazendo pior. Crente falando mal da vida dos outros, crente fofocando. Pastor, essa é a terceira vez que eu já vejo o senhor falando de fofoca. O senhor tem alguma coisa contra a fofoca? Tenho, eu abomino essa miséria, porque ela destrói lar e destrói família. A palavra de Deus diz que 7 coisas aborrece o Senhor e a 7ª Ele abomina. Imagina qual é a 7ª, irmãos? O que espalha a contenda, o fofoqueiro. Meu Deus, irmãos, se Jesus entrar na tua casa, se você disser entra, queridos, te prepara. Uma das primeiras coisas que vai embora é a fofoca. Amém. Essa tem que sair, você não pode aceitar isso não. Sabe, às vezes a gente precisa olhar para trás e ver o que Jesus já fez. Às vezes a gente precisa olhar para dentro de nós e dizer, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Que ser humano eu estou me tornando? Será que Jesus está aqui dentro mesmo? Eu estou sendo juiz e carrasco ao mesmo tempo? Eu estou condenando as pessoas ao inferno? Pessoas que estão pedindo socorro. Queridos, a igreja de Cristo precisa acordar. Sabe, eu imagino Jesus olhando, eu morri, não foi para vocês condenarem. Eu morri, não foi para vocês julgarem. Eu morri, não foi para vocês apontar o dedo na cara. Eu morri para vocês dizer, Cristo morreu por teus pecados. Eu morri para você dizer, vem do jeito que está e aprende com Ele. Não é comigo não, aprende com Ele. Olha para mim, veja para mim. Faça como Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas vem do jeito que está, não tem problema não. Jesus, Ele te recebe. Eu nunca preguei aceitação na igreja. E não sou a favor da aceitação. Jesus recebe. Ele não aceita. É diferente. Receber diz, vim a mim como está. Mas ele diz, aprendei de mim. Porque quando tem que aprender é porque tem coisa que tem que mudar. Isso já tira a aceitação de lado. Mas receber, queridos. Como igreja nós precisamos aprender a receber as pessoas. Sabe, recebe Jesus hoje na tua casa de verdade. Essa casa. Essa aqui, ó. Essa casa precisa ser moldada, irmãos. Hoje, quando Jesus ministrava isso na minha vida,
quando Ele me fez lembrar do destino que me estava reservado por Satanás, de onde Ele me tirou, e Ele me dá a oportunidade de tirar outras pessoas, eu não posso mais ser juiz. Eu não posso me achar melhor que ninguém. Eu não posso nunca esquecer de onde o Senhor me tirou. A igreja ela não pode se esquecer de onde Jesus tirou ela. Ela não pode se tornar juíza. A missão da igreja é salvar o que está perdido. É resgatar. E como que isso acontece na vida da igreja quando ela abre o seu coração e diz: vem Jesus. Quando Jesus, a primeira vez que ele ministrou Apocalipse 3:20 dessa maneira, por muito tempo eu pensei que abrir a porta da casa era eu dizer para ele entrar, era eu convidar ele para minha casa. Querido, Jesus não vai mudar minha geladeira, não. Jesus não vai ceiar com o meu sofá, não. Jesus não vai dormir na minha cama, não. Jesus quer entrar e fazer comunhão, Ele quer ceiar comigo. Amém. É essa casa que Ele quer transformar. É essa casa que Ele quer transbordar de amor pelas vidas. Tem tanta gente sendo sufocada por aí. Tanta gente precisando de amor. E a igreja fechando as portas do coração para Jesus. E andando na sua própria justiça. A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundície. Como trapo de imundície. O meu senso de justiça. Queridos, o dia que eu abri a porta da minha casa, que eu falei: Jesus, eu nem sabia, eu estava em cima de uma passarela, entre me jogar na frente de uma carreta, descer de lá e bater na frente com a minha moto. Eu disse: Jesus, se o Senhor tem alguma coisa para mim, faz. Faz. Eu não aguento mais essa vida não, Deus. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Talvez você tenha um senso de justiça, porque está na igreja, porque algumas coisas mudou, mas faça uma reflexão. Jesus realmente ele está do lado de dentro? Ou até hoje ele está na porta batendo? Tem gente que tem 10 anos, 15 anos, e Jesus está na porta batendo. Sabe qual é a maior evidência que Jesus está do lado de dentro? A maior evidência que Jesus está do lado de dentro é quando você exerce o chamado que Ele fez na tua vida. Amém. Não tem como Jesus está do lado de dentro da casa e você continuar parado no mesmo lugar. Vou te dar mais uma chance. Não tem como Jesus estar do lado de dentro e você continuar parado no mesmo lugar. Ele te impulsiona, queridos. Ele te leva para o objetivo. Ele te leva a lugares mais altos. Ele quebranta teu coração. Ele te faz amar vidas. Ele te faz querer desejar, queridos. Eu tenho chorado diante de Deus e pedido: Senhor, quebranta o nosso coração, porque a igreja tem oferecido culto frio ao Senhor. A igreja não chora mais. A igreja não adora mais. A igreja está perdendo a essência da adoração. A igreja está vindo para um culto religioso. A igreja está vindo para um ato litúrgico. A igreja precisa despertar. Desperta, tu que dorme. Jesus está aí dentro. Jesus tem uma obra que Ele começou. Essa obra não acabou. Essa obra não parou. Porque ela diz, a palavra de Deus, que será consumada até o dia de Cristo Jesus na tua vida. Enquanto Ele não te levar, enquanto Ele não voltar para você, a obra continua. Meu Deus, se você não conseguir queimar de dentro para fora, se você não queimar de dentro para fora, pela casa, pela obra, de fora para dentro é que não vai ter fogo, irmãos.
Porque Jesus, ele pede para entrar, que ele começa a fazer é dentro. A obra que transforma é uma obra que vem de dentro para fora. A obra que transforma é aquela que explode. Sabe, por um tempo a minha casa ficou sem célula. Nossa célula mudou, mas continuamos com célula. E depois, por um tempo, eu fiquei sem célula. Algumas frustrações, algumas situações. E hoje, a minha casa é uma célula de jovens. Meus meninos ali. Queridos, jovem é menino bagunceiro. Jovem é uma bênção. Começaram a chegar meio cabreiro, porque viu o pastor pregando, né? O pastor é muito sério. Ô, pastor. O menino pega aquele sofá, encheu de gente nas cadeiras, traz sofá. Lá e os meninos buscavam o sofá. Hoje ele chega, irmão, que eles olham assim, já cata as cadeiras, vai pegar o sofá, entra. Pastor, eu queria água. Agora não, já vão lá, já bebe. Água, abre a geladeira se quiser, tem liberdade. Eu tenho prazer em receber na minha casa. Ali existe comunhão, queridos. Lá eles se sentem acolhidos e amados. Pelo menos é o que eu vejo. Pela expressão deles. Oi? Eu quero sair de lá. O jovem não quer mais ir embora depois da célula. Eu digo que vocês vão arrumar problema para mim com os pais de vocês, menino. Vamos embora, menino. Tem que estar mandando ir embora, queridos. Eu recebo e acolho com alegria. Eu queria que tivesse mais jovem lá ainda. Queria que enchesse mesmo assim de abarrotar. Sabe por quê, queridos? Quem está em comunhão tem prazer. Quem está em comunhão com Cristo tem alegria. Quando Jesus estava nas casas, irmão, era tanta gente. Era multidão que não tinha nem espaço. Às vezes tinha que quebrar telhado para descer aleijado. De tanta gente que tinha. Imagina, e você acha que Jesus entrava em uma casa que não queria receber ele? Não, só entrava em casa que recebia. E até hoje a minha maior satisfação é entregar os meus móveis para o uso de Jesus. Cadeira, sofá, TV. A minha TV é pequena, já consegue até quando a irmã para fazer os cinemas. A célula está fazendo um ensine célula, igual faz o da rede aqui. Aí põe filme para o jovem, faz pipoca, refrigerante. Aí no final dá uma cutucadinha da palavra. E tem jovem que diz, pastor, eu vou ficar aqui, vou falar com a minha mãe, vou dormir aqui com a Letícia. Eu digo, vai. Comunhão, queridos, é isso. Quando eu olho, eu vejo aquele monte de jovem na minha casa feliz, recebendo a palavra de Deus. Eu penso, meu Deus, se eu tivesse dito não. Se eu tivesse dito não o dia que o Senhor bateu na porta. Como que estaria a minha vida hoje? Será que eu estava vivo? Porque o diabo, quando ele vem para levar, irmãos. Podia estar vivo, mas longe do propósito. Está sobrevivendo aí numa miséria horrível, igual eu vejo muitas pessoas. Então hoje eu sou muito feliz e realizado em Deus por poder fazer parte de um ministério e ter uma célula na minha casa. Amém. Queridos, essas 12 casas que estão sendo ministradas, é para que você entenda que a sua casa tem chamado assim como você. Amém. Abra as portas da tua casa, irmão. Diga, eu quero receber Jesus, eu quero receber gente. Tem gente que é hipócrita, diz, não, eu aceitei Jesus, mas não quero um monte de gente na minha casa não, porque faz bagunça. Então você não aceitou Jesus. Porque Jesus diz, qualquer que recebe a um desses, recebe a mim. Ninguém recebe Jesus sem receber pessoas, irmãos. Ninguém faz a obra de palavras, tem que ter ações. E talvez hoje você chegou aqui distante do propósito de Deus. Talvez você desistiu da célula. Talvez você desistiu de receber pessoas na sua casa. Talvez você até recebe, mas o sentimento não é o correto. Zangado porque está enchendo de gente. Que o povo demora. Porque o povo isso, o povo aquilo. Não, queridos. Que hoje o teu coração se abra para Jesus nessa noite. Eu quero que, como diz o Luciano, subirá para parecer que está terminando. Vamos ficar em pé. Chamar os levitas. Essa noite, você tem a oportunidade. Essa noite você tem a oportunidade de abrir a porta do teu coração.
Queridos, há quanto tempo Jesus ele não te chacoalha por dentro? Há quanto tempo essa presença ela não é viva, palpável dentro de você? Há quanto tempo você não está vivendo a chama do Espírito? Há quanto tempo você está longe de uma célula? Há quanto tempo a tua casa não é palco de uma célula? Se você não for apaixonado pela célula, irmãos, a célula é a extensão da igreja, ela é a obra de Cristo na terra. Jesus começou de casa em casa. Em Atos dos Apóstolos era de casa em casa. A igreja de Cristo, isso aqui é o prédio onde nós fazemos uma macrocélula. Isso aqui é uma macrocélula, uma reunião que a igreja veio, mas a igreja mesmo está lá, ó. Teu coração sedento por Deus na célula, acolhendo a tua vizinhança, acolhendo teus amigos. Talvez Jesus está batendo há muito tempo e você ainda não abriu. Talvez você venha visitar Jesus aqui. E você entendeu que você visita Jesus aqui. Mas falta levar ele para sua casa. Falta levar ele para as suas decisões. E nessa noite, você que ouviu essa palavra, você que está aqui, que ainda não fez uma oração dizendo assim, ó, Jesus, eu te recebo na minha vida, no meu coração, como Senhor da minha vida e meu Salvador. Você que ainda não fez essa oração, levanta a sua mão se você quer fazer. Você que ainda não orou declarando Jesus. E você que está aqui nessa noite. Amém, glória a Deus. Você quer fazer essa oração porque você entendeu a palavra. Eu quero orar contigo nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. E você que está aqui, que vem à igreja, que já fez essa oração, mas entende que ainda precisa abrir a porta do teu coração e dizer, entra Jesus. Eu quero orar com você também. Levanta a mão, você que quer fazer essa oração, você que precisa reconciliar com Jesus no seu íntimo, a sua intimidade. Eu quero que você venha aqui na frente. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Você já tinha feito essa oração? Não, né? Você vai aceitar hoje, a primeira vez. Amém. Você que está indo aceitar pela primeira vez, eu quero que você repita essa oração aqui comigo. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu entendi que o Senhor tem uma vida diferente para mim. E hoje eu recebo em meu coração como meu Senhor e como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu dono, como meu Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero diante da tua igreja como testemunha, Senhor, pelo poder em mim investido como ministro do Evangelho, consagrar essa vida ao Senhor que hoje fez oração de confissão da fé. Meu Deus, recebe ele na tua presença como teu filho, porque a tua palavra diz, meu Deus, que aqueles que crerem no Senhor, que crerem, a saber, os que crerem no teu nome, serão feitos filhos de Deus. Então, meu Deus, que nessa noite o Senhor escreve este nome no livro da vida e recebe, ó Pai. Guarda ele das investidas de Satanás, guarda ele das ciladas do inimigo. Eu oro repreendendo toda a ação do inferno na vida dele, todo espírito maligno que se levanta para roubar, matar, para ceifar a vida dele, caia por terra em nome de Jesus. Seja com ele, meu Deus, nessa nova caminhada, seja com ele, meu Deus, nessa nova jornada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de